Paramos neste momento para meditar na palavra de Deus e compartilhar com todos vocês. E você que tem participado conosco da meditação da palavra do Senhor, seja bem-aventurado, seja bem-vindo. E assim continuaremos meditando na palavra do Senhor. Meus amados, meus queridos, estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 18, e queremos assim continuar a meditar na palavra de Deus. Primeira parte do versículo 18, diz a palavra do Senhor: E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Esta é a primeira parte do versículo. Está dizendo a palavra de Deus: farás o que é bom. A palavra do Senhor, se formos se aprofundar cada dia na orientação da palavra, vamos ver que a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, que transmite coisas boas ao meu e ao teu coração. Mas muitas vezes é preciso fazer-se uma correção. E o que é uma correção? Uma correção é tirar algo, cortar algo que está errado. É atualizar algo. Um sistema, quando ocorre um erro, ele faz uma atualização para fazer uma correção e uma limpeza ao mesmo tempo. Então, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. A lei da semeadura, ela apresenta pelo menos, vamos ver, três pontos para se observar. Infração leve, infração grave, infração gravíssima. Eu vou repetir de novo. Infração leve, infração grave, infração gravíssima. O ser humano só se dá de muito de conta que é castigo, que é algo que está errado, quando a infração ela é grave. E nem muitos, até quando a infração é grave, se humilha, se arrepende. Então Deus disse, através de Moisés ao povo de Israel: E farás o que é bom e reto diante dos olhos do Senhor. Eu te pergunto, fumar é bom? Beber é bom? Usar droga é bom? Fazer as coisas erradas é bom? Se prostituir é bom? Idolatrar é bom? Todas as coisas e ademais traz consequências na vida do ser humano. Agora eu te pergunto, qual é a consequência que fazer as coisas retas e boas traz? Nenhuma. Nenhuma. Se paga um preço para fazer o que é bom por causa do mal que persegue o lado positivo. Porque o lado negativo está oposto às coisas boas. E quando ele fala, e farás o que é bom, ele está falando de atitude. É aquela mesma orientação que você encontra na palavra falando do coração. Fala de atitude. Não tem como eu fazer boas obras se as minhas atitudes for má. Jesus diz que do coração conhece os má pensamentos, roubo, adultério, blasfêmia, tudo procede-se do coração. Jesus também diz que uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou a água que sai em certa fonte, ela é doce ou é salgada. E isso ele está falando de atitude, ele está falando de ser humano, isso é uma comparação. Então não dá para dizer que ao mesmo tempo é de Deus
e fazendo as coisas erradas, meu filho. Não dá para dizer que está bebendo água na fonte limpa, ao mesmo tempo bebendo água suja, água sagrada. E é de se observar que quando se fala isso, há muitas pessoas que não aceitam a justiça, a retidão de Deus e dizem: quem é você para julgar? O problema não é que eu estou julgando e ninguém nem está julgando, é a palavra. Não é a palavra que julga? E ela não julga definitivo agora, mas um dia ela vai julgar. Porque Jesus disse assim: eu não vim para condenar o mundo, mas a palavra que eu vos tenho ensinado, essa é a de julgar no último dia. Então tudo se reserva para o último dia. Às vezes a pessoa pula seca aqui, aí comeu o pasto, aí pro pasto do vizinho, verdejante, fica cobiçando o pasto do vizinho, o que Deus deu ao vizinho, seu irmão, e fica tudo bem. Não vem cobrança, não vem nada, porque de uma forma ou outra a cobrança vem. Se tivermos vivo pela consciência, ela vai cobrar de nós. Já está vindo e eu vou deixar, Espírito Santo. Davi era um homem de boas obras, reto diante dos olhos de Deus, de forma que não teve nenhum, nem antes nem depois, segundo o coração de Deus, como Davi. Mas a Bíblia diz que na perseguição de Saul contra Davi, desesperadamente para destruir a vida de Davi. E foi livramento e mais livramento, livramento e mais livramento. Mas, por duas vezes, Davi se guardava, se refugiava em lugares de fortaleza. E, por duas vezes, a Bíblia diz que Deus deu Saul nas mãos de Davi. Saul chegou, encostou, botou a moringa de água de um lado, a espada de um lado, os soldados deitados de um lado. Davi veio, cortou um pedaço das suas vestes e a espada de Saul de lado e ele deitado. Para quem estava desesperadamente procurando a Davi, veio e, para provar que ele não tinha ressentimento contra o rei Saul, ele pegou aquele pedaço da roupa de Saul, subiu o gume do monte e gritou: meu senhor Saul, cadê os teus soldados? Hoje eu tive aonde tu estava. E para provar isso, está aqui um pedaço da tua veste. Isto para provar que ele não tinha maldade no seu coração. Naquela perseguição desesperada de inveja de Saul contra Davi. Mas só por isso que Davi fez, a Bíblia diz que doeu na consciência dele. O que ele quer dizer com isso? Não precisava ele ter feito aquilo para ele provar que não tinha nada contra o rei, mas doeu na consciência dele. Agora te imagina e uma coisa simples dessa, né? Só para provar, mostrar para o rei que ele teve nas mãos dele, e se ele fosse um homem maldoso, ele tinha torado o pescoço dele. Mas imagina hoje, a pessoa fala mal do seu irmão, sussurra, degrida a imagem, levanta falso, e nada dói na consciência. Nada culpa a sua consciência. Só tem uma coisa para lhe dizer, segundo as Escrituras. Você está numa crise gravíssima espiritualmente falando. Você está grave, desperte se você estiver assim. Eu não sei aonde essa reflexão, essa orientação vai despertar alguém que está desta forma. Mas se você desta forma estiver, você está numa infração gravíssima, porque a Bíblia diz que quando a gente morre na consciência, entra numa crise espiritual. Porque é pela consciência que Deus cientiza a gente, desperta a gente. Se não é que a Bíblia diz que a consciência morta ela é cautelizada. Nas próximas